Alô, áudio, testando, Jesus. Não tem nada a ver com o vídeo, mas eu queria contar uma breve historinha sobre 1, 2, 3, Jesus testando. Eu só fui em um show na minha vida, tá, gente? Foi o da Avril Lavigne, a primeira vez que ela veio aqui no Brasil, em São Paulo. E aí eu cheguei muito cedo, tipo, eu saí de Taubaté pra ir pra São Paulo só pra ver o show. E aí foi muito engraçado, porque eu, minha mãe e umas amigas minhas, foi todo mundo junto. E aí a gente chegou muito cedo, a gente tava sentado lá e eu tava assim, cadê ela? Quando ela vai aparecer? Eu não conseguia tirar o olho do palco. Eis que sobe o pessoal do som, sem brincadeira, antes do show. E aí eles sobem e eles não testam o som de um jeito normal. O maluco subiu com o microfone. 1, 2, testando. Jesus. Hoje o vídeo foi sobre algo que aconteceu e apareceu no meu Facebook. Teve uma menina que ela fez um post, muita gente estava respondendo o post dela, ou compartilhando e etc. Eu vou colocar o post, o nome dela aqui. Gente, perguntinha básica. Vocês eram preconceituosos ou antes? Eu era extremamente homofóbica. Foi muito engraçado ver alguns amigos meus compartilhando e contando um pouquinho sobre a história deles, né? E aí eu respondi. O que eu compartilhei no meu Facebook respondendo foi o seguinte: eu acho que eu nunca fui preconceituosa com nada. Eu já fui e sou, às vezes, muito ignorante. Então, às vezes, a gente reproduz coisas que nos são ensinadas, que tem racismo velado ou que ofende os outros. E eu acho que é isso que temos que mudar. Sempre podemos melhorar e aprender. Ninguém nasceu 100% desconstruído porque somos ensinados e ficamos em meios onde muita coisa se normaliza às vezes. Mesmo sem maldade ou intenção, reproduzimos isso. Quem não tem intenção de ser assim, ao ser chamado a atenção, ou seja, ao apontarem o erro, poxa, isso aqui não é tão legal, melhora e tenta não repetir. E aí, isso foi muito interessante porque eu recebi vários amigos meus comentando a experiência deles. Eu também vou ler um pouquinho sobre o que me responderam. Uma amiga minha comentou assim: eu nunca fui homofóbica, mas eu lembro de já ter dito que não gostava de gay escandaloso, e eu já fui muito machista também. São realmente comportamentos que eu via ao meu redor e reproduzia. Dou graças a Deus por ter crescido e amadurecido como pessoa e saber que eu sou uma pessoa livre de preconceitos. Eu respondi ela falando o seguinte, inclusive foi um incidente aqui no canal. Eu esses dias cometi na inocência o erro de falar lápis de cor da pele. Isso era algo que eu não falava há séculos, eu não pinto, eu não desenho. Eu só falava quando criança na escola, que infelizmente nos ensinavam que aquele rosinha era o cor de pele. Vieram me ensinar que isso vinha acompanhado de um racismo e exclusão que eu nunca tinha pensado, até porque eu nunca sofri. Estamos o tempo todo aprendendo e evoluindo, especialmente quando não passamos pelas coisas na pele. É difícil saber o que dói ou não dói nos outros. Então vale a pena muito escutar o que os outros dizem. E realmente isso aconteceu e é interessante porque foi exatamente isso que eu comentei com ela. E eu acho que é exatamente isso a questão de local de fala e onde você tem que se recolher, pensar no que você tá falando e escutar o próximo. Como eu falei, eu não sou negra, eu nunca vou sofrer o que um negro sofre. Eu nunca passei por isso. Então, e sempre, realmente, a gente tá numa sociedade onde você tá na escolinha, até hoje te ensinam e citam aquele lápis como o bendito lápis cor da pele, cor de pele, sei lá. Então, assim, é muito complicado, porque você aprende dessa forma, o nome dessa cor, que na verdade é só um rosinha, você acaba reproduzindo isso porque você nunca passou por... Mas esse não é o cor da minha pele. Você nunca teve esse momento de reflexão, porque isso nunca se refletiu em você. E foi algo que me fez pensar em como, na verdade, tem muita coisa que às vezes a gente vê ao nosso redor, acaba reproduzindo. Eu não sou machista, mas a mulher pode usar a roupa que quiser, mas... E vários mas, assim, que às vezes nem é a nossa opinião de verdade. A gente muitas vezes nem tá pensando muito nisso, ou nem dói muito na gente, sabe? Mas a gente continua reproduzindo. Não é porque você cometeu um erro, não é porque você fez algo na inocência que você é racista. E eu acho que as pessoas todas entendem isso. Eu acho que o importante é que se algum negro, se algum homossexual, se alguém é LGBT vem falar com você, olha, isso que você tá fazendo não é legal, isso me ofende, por isso, a pessoa vai estar te ensinando algo, ela vai estar mostrando pra você aonde o calo aperta pra ela, como dói pra ela que faz parte desse grupo que tá se ofendendo, que você tá zoando ou tá ofendendo, querendo ou não, consciente ou não. O que eu vejo é muita gente que às vezes brincava com alguma coisa ou falava alguma coisa e não tinha intenção, na verdade nem falava achando que ia ofender
ofender ninguém, sabe? E isso é complicado. Voltando aos comentários que fizeram, né, nessa imagem que eu compartilhei, foi o próprio General Nerd. Se ele permitir, eu vou colocar aqui os prints. Se ele não permitir, eu vou colocar um bip no nome dele, tá bom? Mas enfim, ele comentou o seguinte: ô seu Era, coisas que eu já disse. Caralho, mano, não faz essa merda, para de pretice. Ou não tenho nada contra gay, tenho contra viadinho. Não vai sair com essa roupa nem por um caralho, pensa no que vão falar de mim. Esses dias apaguei um post meu de Facebook de 6 anos atrás dizendo 50 tons de cinza tem alguma dieta escrita nele? Só vejo gorda lendo na rua. E aí eu falei, caraca, como eu falei, eu já falei antigamente, porra, vou comer coxinha, fazer gordice. Mas nunca me liguei que isso poderia magoar alguém. Foi 200% na inocência. E sempre eram coisas que não tinham intenção de ofender. Mas, né, graças a Deus a gente evolui e a gente melhora. Nada justifica nada. Mas eu também acredito que as pessoas... Eu acredito em comunicação. E eu acredito que as pessoas não têm uma bola de cristal. Eu acho que hoje em dia a gente tá muito mais aberto a conversar e explicar e ensinar as pessoas o que é certo pra gente, o que nos magoa, o que nos ofende ou não. O que eu ouço das pessoas falando é que, poxa, mas o meu amigo nunca ligou pra isso. E eu acho que isso é mentira, porque eu acho que todo mundo se ofende com certas coisas, mas não quer ser o chato que vai fazer, sabe, vai encher o saco e etc. Isso antigamente. Hoje em dia, eu acho que a gente tá muito mais livre, muito mais aberto a falar, pô, isso não é legal. E a gente tem consciência de que certas coisas não são chatices e loucuras exclusivas nossas. Tipo, se tem um maluco que tá reclamando da minha roupa, se meu namorado reclama da roupa que eu vou sair, isso não é legal, porque é uma possessividade e um machismo dele. E eu sei que isso é um conceito geral, assim, que muita gente vê e entende. Então eu sei que eu não tô errada em exigir e também não tô exigindo muita coisa. Eu acho que o maior medo que as pessoas tinham e se calavam muitas vezes é porque elas achavam que elas iam ser chatas ou que elas estavam malucas e que só elas pensavam de certa forma. Então, de certa forma, elas estariam sendo as pessoas que estão exigindo a mais, que estão querendo algo a mais, que estão querendo um tratamento especial porque, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Continuem falando. Se algo te ofende, se você tá na sua escola, alguém faz uma piada, você não gosta, você não precisa xingar de volta, você não precisa ficar puto, você não precisa nunca mais ser amigo de alguém. As pessoas, às vezes, não estão falando isso pensando em te ofender, às vezes é na pura ignorância, como, né, a gente comete erros, a gente é ignorante e a gente aprende. Chega, senta, conversa com a pessoa, se abre e fala assim, olha, eu não gosto disso, por isso, isso, isso. Tem essa voz ativa que fez com que nesses 10 anos de quando eu era criança, de quando eu era adolescente pra cá, que mudasse tanta coisa, que criasse, que as pessoas criassem uma consciência de que certas coisas não são legais. Então, por favor, não se calem. Não aceita as coisas, tipo assim, só porque você tem medo de ser o chato ou qualquer coisa assim. Você não é e você não tá sozinho. Eu não era machista ou homofóbica no sentido caricato da palavra, mas eu tinha uma masculinidade tóxica, era bastante preconceituoso com afeminados e já fui totalmente contra cotas, entre outras coisas. A gente muda e amadurece. Isso é importante porque ele citou algo que é bem importante, que eu não era isso no sentido caricato. Eu acho que ele quis dizer que não era no sentido literal, porque eu acredito que gente homofóbica realmente carrega uma raiva, carrega uma violência contra gays ou contra negros, sendo essa violência e essa raiva, esse ódio mais velado ou mais acentuado. E eu acredito que muita gente naquela época não tinha absolutamente, tipo, nada contra todas essas pessoas. Tipo, tinham amigos e etc, mas faziam piadas desse tipo. Pelo menos é o que eu acredito. Eu não sou a pessoa, novamente, eu tô lendo alguns comentários que fizeram nessa minha publicação. Então eu acho que ninguém nunca foi preconceituoso, digamos assim, no sentido literal de, tipo, excluir alguém. Pelo menos os meus amigos, tá? Não tô dizendo que preconceito não existe, pelo amor de Deus, não me tirem do contexto, tá? Importantíssimo aqui. Estou dizendo das pessoas que já foram preconceituosas ou já reproduziram preconceito sem perceber. Que existe gente preconceituosa, racista, homofóbica, LGBTfóbica e etc, etc, etc. Existe sim. Acho muito importante ressaltar isso aqui, porque senão vocês vão me tirar do contexto. Já fui o tipo de pessoa que dizia não ter problema ser gay, mas tem problema ser viado. Basicamente, influência familiar, infelizmente. Eu já vi muita gente falando esse tipo de coisa. Eu já vi muita gente daquilo. Ai, mas vocês precisam se beijar em público. E eu fico assim, cara, porque 2 pesos e 2 medidas, sabe? Tipo, se existe um casal hétero se beijando e tal, por que não um casal gay? E existe um que citou, inclusive, uma grande amiga minha,
Beijo, Mandy. Falando assim, no passado eu já fui muito transfóbico no sentido de querer ficar longe de homens usando roupas femininas, ao ponto de preferir ficar em pé no ônibus ao sentar do lado e olhar com nojo. Hoje mudei drasticamente esse pensamento, e a mudança começou quando conheci o canal da Mandy Candy. Eu acho importante porque essa pessoa, ela passa um pouquinho dos comentários meus ou dos meus amigos, porque eu acredito que todo mundo que eu li até agora nunca faria isso de sentar longe, ou olhar com nojo, ou fazer realmente qualquer coisa física, sabe? Muitas vezes era sem pensar, ou sem querer, ou na inocência. Era reproduzindo algo que a gente foi ensinado, ou que a gente nunca pensou muito sobre, porque não machuca a gente. Nós não somos o grupo afetado por essas piadas, por essas coisas, enfim. Esse meu amigo, ele já partiu para algo um pouco mais físico, um pouco mais de preconceito real. E é interessante porque, para você ter noção de como às vezes você dá informação, você conversar, você conseguir ser uma pessoa que ensina as coisas para as pessoas sem ser no grito, sem ser na falta de educação, sem ser nada disso, faz muita diferença. Por isso, não se calem. A Mandy faz um trabalho excepcional falando sobre a transição, sobre como ela se sente, sobre como foi de uma coisa para outra, sobre como é ser transexual, como se sente um transexual. E isso é importantíssimo, porque muitas vezes o preconceito vem de um pré-conceito, vem um conceito antes de você conhecer ou entender a coisa. Nós, seres humanos, a gente tem um medo do desconhecido, uma aversão ao desconhecido que é psicológica, natural, é comum, e que por isso a gente cria muito dessas coisas. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer, ter contato e entender aquilo não parece mais um bicho de 7 cabeças, e essas pessoas conseguem mudar também, especialmente tendo acesso à informação e tudo isso que eu acabei de falar. Então a comunicação é muito importante. Às vezes a gente tem uma arrogância de ver assim, fulano é preconceituoso, racista, não sei o que, como se isso definisse ele pra vida toda dele. E eu acho que isso é uma generalização muito feia, e eu acho que isso impede que a gente transforme ou reabilite muita gente. Claro que você não vai ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte sempre. Se viu algo que não é legal, explica pra pessoa, dá o lugar de fala pra quem merece, pra quem precisa, pra quem é de fato o lugar de fala, e deixa as pessoas explicarem, deixa, porque às vezes é só falta de informação, é só ignorância, e ignorância a gente consegue combater, entendeu? O que a gente não consegue combater é burrice e teimosia. Não resumam as pessoas numa coisa, porque se você começar, não tiver a paciência pra conversar, pra ensinar, e ficar só, você é preconceituoso, você é racista, às vezes a pessoa abraça aquilo. E aí onde ela vai ter a teimosia de falar, sou mesmo, sou ruim mesmo, e a pessoa se transforma naquilo. Gente, vocês têm que apontar ações, vocês têm que apontar onde a pessoa tem que melhorar, onde a pessoa tem que crescer. Não é apontar e falar que a pessoa é aquilo, porque você pode estar transformando ela realmente pra sempre naquilo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. E compartilhe a sua história. Você chegou a ser preconceituoso? Você não chegou a ser preconceituoso? Quem te ensinou a melhorar ou como você melhorou. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo super longo.